A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 3, de 1 a 28. Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Quem está acompanhando sabe que Davi já morreu, já faleceu. No vídeo de hoje, nós vamos ver o primeiro ato oficial, vamos dizer assim, de Salomão como rei. Porque o que Salomão fez anteriormente, que nós estudamos nos vídeos que já estão postados, relata as ordens de Davi para Salomão. É como se Davi estivesse encerrando o seu mandato, seu reinado, nos primeiros dias de Salomão, seu filho. Mas hoje, neste capítulo, oficialmente, é Salomão que reina. Seria o primeiro ato oficial após a morte do pai, após a morte do rei Davi. Então, já tem para nós uma luzinha piscando. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não erra, ela é perfeita. Ela separa a alma do espírito. Ela discerne os pensamentos, os afetos do coração, as intenções. O que está dito aqui? O que eu acabei de ler? O que vocês ouviram? Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito. O primeiro ato oficial de Salomão foi se aliar ao Egito, a Faraó. E foi casar com a filha de Faraó. E nós sabemos que Deus não se agradava de casamento misto. Que comunhão há entre luz e trevas? Que sociedade há entre o ímpio e o justo? Que amizade, que união, que sociedade, que casamento. Deus quis um povo santo, separado, consagrado. Queria que os homens de Israel casassem com as mulheres de Israel. Mas o que Salomão fez? Para ter paz, para manter suas fronteiras em paz, ele começou a casar com as princesas ao redor. Então isso já dá para nós um sinal de como seria o reinado de Salomão. Para manter o trono, a coroa, o reino, ele não pouparia esforços. Ele não queria ser belicoso, guerreiro, como seu pai. Ele não tinha, vamos dizer, essa virtude, ou essa tendência, ou essa habilidade, ou essa, como de personalidade. Não, nós vimos no outro vídeo também, ele era pacífico. E ele queria que essa paz fosse mantida sem guerra, sem tiro, sem lança, sem espada, sem confusão. Então, o jeito diplomático, o jeito político que Salomão arranjou foi vários casamentos, várias esposas, para se manter aliado aos países ao seu redor.
3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O que quer dizer isso? Ele amava o Senhor, porém, entretanto, todavia, ele sacrificava, ele queimava incenso. Então, o coração de Salomão não era inteiro do Senhor. Ele amava o Senhor e andava nos preceitos de seu pai. Porém, vamos pular para o 5. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão à noite em sonhos. E Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Então, ele sabia quem era o pai dele. Ele reconhecia que Deus era com Davi. Em sonho, hein? No sonho, na visão, ele elogia, ele reconhece as virtudes do seu pai. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Então, eu já desenvolvi essa tese, essa interpretação aqui em outros vídeos. Se tu não assistiu o vídeo sobre Salomão, sobre Saul, sobre Davi, eu te convido a acessar a playlist Personagens Bíblicos, onde eu aprofundo mais esse tema e essa minha, entre aspas, teoria, de que sim, Salomão, ele era mais frágil, mais vulnerável, ele não tinha o perfil de guerreiro, de soldado, belicoso que Davi tinha. Ele já encontrou tudo calmo. Lembra do vídeo que Deus deu descanso a todos os inimigos de Davi? Então, diante do rei Davi, Salomão se sentia uma criança que não sabia como agir. E nesse ponto ele está sendo muito sincero, né? Ele está se humilhando. 8. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Então, o que a gente vê aqui? Que ele pediu sabedoria, ele pediu compreensão, ele pediu inteligência, ele pediu discernimento. E sim, a Bíblia diz que quem quiser sabedoria, peça a Deus. E que bom que ele pediu sabedoria a Deus. 10. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida.
Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, então eu prolongarei os seus dias. Então aqui a gente tem que prestar bem atenção. Isso foi um sonho ou uma visão, uma visitação de Deus à noite. E nesta visitação, Salomão é muito sincero com Deus. Ele fala da sua incapacidade, de como ele estava se sentindo pequeno diante daquele grande desafio de governar a nação de Israel. E eu acho que ainda pior, substituir, suceder Davi, o rei Davi. E ele pede sabedoria, que eu e tu devemos pedir, sabedoria, compreensão, entendimento, discernimento, inteligência. Elevo os meus pensamentos a Deus, levo eles cativos à obediência de Cristo, para que Deus transforme a minha mente, para que Deus renove os meus pensamentos, para que eu tenha sabedoria, para que eu tenha discernimento, para que eu receba a instrução diretamente de Deus. A Bíblia diz em Provérbios de Salomão, de que nós devemos chamar a sabedoria de amiga, o conhecimento de primo, a inteligência, o entendimento, o discernimento de parente. Quer dizer, eu tenho que pedir isso. Porque quem é que é mais inteligente? Quem que é mais sábio? Quem que é mais completo, perfeito? Deus. Então, eu tenho que pedir para Deus sabedoria. E foi isso que Salomão pediu. E Deus se agradou dessa oração, desse pedido, dessa fala, e deu para Salomão sabedoria e deixou bem claro que antes de ti ninguém e depois de ti ninguém. E deu riqueza, e deu longevidade, e deu vitória sobre os inimigos. Ok, Deus prometeu. Mas no verso 14 tem um detalhe ali. Se você andar nos meus caminhos, se tu me obedecer, se tu seguir tudo que teu pai te ensinou, tudo que teu pai fez, toda a estrada que teu pai pavimentou e asfaltou, se tu andar ali, eu vou fazer a minha parte, porque Deus nunca falha. Quem falha somos nós, os seres humanos. Nós é que pecamos. Deus é perfeito. Então, Deus deixa bem claro todas as promessas. E no 14, ele coloca uma condição. Se tu guardar, se tu obedecer, se tu andar, se tu viver, se tu temer, aí tudo isso vai acontecer. 24. Aí nós temos aqui, vamos assim, um estágio. Salomão tem que julgar, tem que resolver uma situação bem conhecida de duas mães que dizem que o filho é de uma e diz que o filho é de outra. Quer dizer, uma tá mentindo, mas como saber? Como descobrir? 24. E o rei continuou: tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E ele disse: cortem o menino que está vivo em duas partes e deem metade a uma mãe e metade a outra mãe. Essa foi a solução de Salomão. Isso é muito conhecido, né? Essa história é muito conhecida, fora até da Bíblia. As pessoas falam muito sobre isso. Então, 26. Então se aguçou o amor materno da mulher, cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será nem meu nem seu, pode cortá-lo ao meio. A história é muito interessante. Depois tu lê versículo por versículo. 27. Então o rei disse: entreguem o menino vivo à primeira mulher, não o matem. Ela é a verdadeira mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O maior objetivo
de um rei, de um governante, é fazer justiça, é proteger o povo, é resolver os problemas, é ter um coração, na maioria, não é para ele enriquecer, não é para ele dominar, mas é para ele fazer o bem. E a gente precisa de sabedoria para fazer o bem, a gente precisa de justiça, a gente precisa de inteligência, de discernimento, que foi exatamente o que Salomão pediu. E nesse caso específico das mães, ele usou uma medida drástica, né? De falar, traga a espada e corte a criança no meio. Porque a verdade vem à tona. E veio, porque a mãe verdadeira ama. E quem tá mentindo, lembra que a gente viu no outro vídeo? Quem mente rouba e quem rouba mata. Quer dizer, ela estava mentindo. Ela queria roubar o filho da outra e depois, até que aquela criança morresse. O que ela não queria era ver a mãe com o seu filho, porque ela havia perdido o seu filho. Então, o que a gente aprende hoje com esse capítulo de 1 Reis? Que em sonho, Salomão pede a Deus por sabedoria, inteligência e entendimento. Isso agrada tanto a Deus que ele recebe, além da sabedoria, além da inteligência, além do entendimento, riquezas, glória e vida longa. Salomão põe em prática, aplica a sabedoria dada por Deus para fazer justiça no caso das duas mulheres que diziam ser mãe do menino, da mesma criança. Elas diziam a mesma história sobre o bebê. Elas falavam de um jeito que ficava difícil de descobrir quem estava mentindo e quem estava falando a verdade. Mas Salomão, com a sabedoria dada por Deus, resolveu o caso, resolveu a situação e fez justiça em Israel. E isso para ele foi motivo de honra, de glória e de respeito de todo o povo.